Fala família Vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, pra gente falar de Vasco, pra gente falar de assuntos aí relacionados ao Vasco da Gama, depois da volta do Pedrinho aí ao comando da SAF do clube. A gente vai falar sobre a volta do Pedrinho, a gente vai falar de outras informações inerentes aí ao Vasco da Gama, mas antes de mais nada peço vocês o joinha, o like, peço que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e também compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis que vocês puderem compartilhar para impulsionar o canal na plataforma do YouTube. Serei muito grato a vocês, tá, pessoal? Olha só, chegando aqui no meu sofá da sala, tô aqui assistindo o jogo da Argentina. Segundo tempo começou agora. Eu ia gravar esse vídeo aí no intervalo, né? Acabou que eu tava preparando as coisas aqui. Agora que são 11h09 da noite. Amanhã eu tenho que trabalhar, tá, gente? 8 horas da manhã eu tenho que estar trabalhando. Vou ter que acordar aí pelo menos umas 7 horas da manhã amanhã, domingão. Mas o bom é que eu vou estar cedo em casa, né? Então, vendo aqui o jogo da Argentina vencendo a Suíça por 1-0, né? E peguei esse intervalo aqui, esse gancho aqui pra gente falar de Vasco da Gama, pra gente falar aí da volta do Pedrinho, né? O Pedrinho que voltou, né, cara, ao comando do Vasco, né? E uma nota aqui do GE dizendo que o que muda agora, né, com a volta do Pedrinho é a questão de que o Marcos Lamarca só queria negociar a venda da SAF do Vasco se fosse diretamente com o Pedrinho. Só que tem que passar pelos trâmites legais, né, cara? Ou seja, tem que passar aí pela votação de sócios, do Conselho Deliberativo e também pelo Conselho de Beneméritos. E quase gol de quem? Quase gol da Argentina, enfim. Então, dessa forma, né, além de tudo, tem que passar também pela Justiça, né? Como o Vasco está numa recuperação judicial, a Justiça também tem que aprovar a venda do Vasco da Gama, né? Tô olhando até aqui, ó. A proposta precisa passar por análise do Conselho de Beneméritos, Conselho Deliberativo e, por fim, ser aprovado pelos sócios e Assembleia Geral como a SAF. E o clube está em recuperação judicial, também existe a necessidade de autorização da Justiça. A permanência de Pedrinho era uma das condições colocadas pelo investidor para avançar o negócio. Nos últimos dias, 106 conselheiros do Vasco divulgaram o apoio ao presidente e defenderam a venda da SAF com caminho para a reconstrução do clube, gente. Então é isso, cara. É os trâmites legais, até aí nenhuma novidade, nenhuma surpresa. O Vasco tem que passar realmente por todo esse processo. Já tinha que passar antes, independente de recuperação judicial, independente de não. E o Pedrinho, né, cara, voltou. Eu vou deixar o vídeo aí, né, até um vídeo aí curtinho. Tem aí uma musiquinha tocando, mas eu vou deixar o vídeo aí sem áudio, né? Do Pedrinho aí voltando aí, né? Cumprimentando aí os funcionários, cumprimentando os jogadores. Pedrinho de volta às atividades no clube, tá? E é o seguinte, cara, parece que tudo isso que aconteceu com o Pedrinho só fortaleceu mais ainda ele, tá? Segundo dizem lá dentro do Vasco da Gama, né? Conversaram aí com dois conselheiros aí, um de cada lado, um da oposição e outro da situação da gestão, tá? E a informação que passaram foi a mesma. O afastamento do Pedrinho mudou o cenário de aprovação da venda e hoje a tendência é que se aprove os 90%. Por incrível que possa parecer, o Pedrinho saiu fortalecido, cara. Ou seja, tudo que fizeram, toda essa manobra que fizeram para afastar o Pedrinho da SAF do Vasco, do futebol do Vasco, parece que deixou ele mais fortalecido ainda. Parece que o Conselho Deliberativo, o Conselho de Beneméritos aí se reuniu, tá? E tá vendo aí que a venda tem que acontecer, que não tem outra maneira, e só fortaleceu mais ainda o Pedrinho. Se alguém tentou articular alguma coisa, né, para querer tirar o Pedrinho fora, para atrapalhar, né, a situação dele dentro do Vasco, esse alguém se deu muito mal, porque não adiantou muita coisa, né, gente? Parece que o tiro saiu
pela culatra. Pera aí, eu tô me ajeitando aqui que eu tô no conforto aqui do meu sofá, galera. Vocês me desculpem, tá? Gravando esse vídeo aleatório aqui é porque já tá tarde da noite, esse vídeo vai subir tarde. Enfim, tá? E o Pedrinho aí lançou uma nota, né? Cara, por mais que eu veja ali a boa intenção do Pedrinho ali e tal, e tudo, que concorde muita coisa com ele, é a gestão das notinhas, né, cara? O Pedrinho não vem a público falar nada, o Pedrinho não vem a público para esclarecer nada, eles gostam de soltar nota. Eu vou ler a nota que ele soltou aqui nas redes sociais aí do Clube de Regatas Vasco da Gama, e ele está dizendo o seguinte, tá? É uma nota aí, inclusive, né, que aponta a metralhadora giratória aí para muitas pessoas, tá? Deixa eu ler a nota aqui, porque o telefone aqui tá me dando um trabalho. CRVG-BR, então a nota diz o seguinte, abre aspas, há momento na história de uma instituição centenária em que é preciso parar, respirar e agradecer, né? Este é um desses momentos. Agradecemos à Justiça na figura do desembargador César Cury e da juíza Simone Chevrandi. Ele também agradece, inclusive, à juíza Simone, né? E pela serenidade e também pela imparcialidade que o momento exigiu. Quando as paixões falam alto, é o equilíbrio de quem julga que garante que a verdade prevaleça. Aqui a tela está ampliada, por isso que eu estou olhando devagar, tá, gente? Nossa gratidão à família Lamáquia, que cuidou do Vasco e soube separar quem quer o bem do clube e quem se diz vascaíno, mas manipula e se esconde atrás da 777 para fazer o mal ao Vasco. Ou seja, Pedrinho falou em alto e bom som que tem pessoas aí que se dizem vascaínos, que tem pessoas aí, inclusive, da vida política, né, que fazem parte aí do âmbito político do clube, tá? Que tá por trás da 777 fazendo essa manobra toda, tá? E ele continua. Ao jurídico do clube, uma das forças desta gestão. O reconhecimento por ter defendido o Vasco incansavelmente, e aos vice-presidentes, diretores, beneméritos e conselheiros que não fugiram da necessária defesa institucional. Aos funcionários, testemunhas da luta do dia a dia, obrigado pelo carinho e pelas palavras de motivação. Aos credores que acreditaram no processo de recuperação do clube, a imprensa que cumpriu seu papel de informar e esclarecer, permitindo ao torcedor entender o que estava em jogo. E, acima de tudo, o agradecimento maior a vocês, vascaínos, que se mobilizaram, se manifestaram e se uniram na defesa do Vasco. Vocês foram a força nos dias mais difíceis e são a razão pela qual seguimos lutando. Saudações vascaínas, fecha aspas aí, o Pedro Paulo, o Pedrinho, que soltou essa nota aí nas suas redes sociais. Eu não sei se foi nas suas redes sociais ou então o telefone da minha esposa tá tocando, deve ser o meu cunhado ligando para ela, com certeza, ela tá lá no banho. Não, ignore o telefone tocando, tá, pessoal? Então, o Pedrinho soltando uma nota social e dando nome aos bois, né, cara? Enfatizando aqui que realmente tem pessoas da política do Vasco por trás da 777 aí fazendo manipulações, né? Quem sabe, né? Quem será que é, né? Será que dá pra gente suspeitar de alguém? Enfim, né, cara? A verdade é o seguinte, falando de oposição, cara, é impressionante como é que tem gente que passa o ponto do ridículo, né, cara? O Júlio Brandt, ele postou nas redes sociais dele, eu vou colocar aqui para vocês, colocar aqui, ó. O Júlio Brandt postou nas redes sociais dele uma imagem, né, feita por IA,
do José Roberto Lamáquia, tá aqui, ó, vou postar aqui para vocês. José Roberto Lamáquia, o dono da Crefisa, né, vestido aí com a camisa do Vasco, fazendo aí tipo de um alongamento, né, e como se fosse entrar em campo em São Januário, uma partida de São Januário, e a legenda dizendo o seguinte: Júlio Brandt postou em sua rede social uma IA de José Roberto Lamáquia aquecendo de Vasco, cara. E, cara, é impressionante como é que as pessoas conseguem ser fanfarrona, né, cara? Esse Júlio Brandt aí, ele sempre mostrou ser oposição, tá? Ele sempre mostrou... aliás, na verdade, ele é um oportunista, né? A minha opinião é que esse Júlio Brandt aí, na verdade, é um oportunista, né? Na verdade, ele tá ali do lado de quem tá por cima da crista da onda, né, cara? Ele é o verdadeiro paraquedista ali do Vasco da Gama. Então, cara, esse cara aí é um fanfarrão, é um bobalhão. Ele teve também lá com o Jorge Salgado na venda para 777, falou que leu o contrato, mais de 1000 páginas, tava na Europa, viagem, e o caralho a quatro, mas que leu o contrato, que não sei o quê, que o contrato era excelente pro clube, enfim. É um fanfarrão, sempre foi um verdadeiro fanfarrão. Agora é o seguinte, a comissão técnica aí do técnico contratado, né, o Pedro Emanuel, se apresentou hoje. Vou botar a foto aqui, cara. A foto dos caras, né, a cara dos caras não é muito boa não, parece cachorro pitbull raivoso, né, cara? Aí a legenda aqui da matéria diz o seguinte, ó: a nova comissão técnica chegando pela cara de poucos amigos, parece que o elenco já entendeu que a cobrança vai ser pesada, né? E alguém me explica quem é a entidade aparecida atrás do treinador? Só eu consegui parar de olhar para isso. Então, parece que tem uma pessoa atrás do treinador ali, né? Disseram que era de Lopes, que estava ali, apareceu ali o reflexo dele, e o cara ali com as caras de pitbull raivoso ali, os portugueses ali, parece que não vem com cara de poucos amigos não, parece que os jogadores lá vão penar. Pessoal, tô até com o uniforme aqui da loja aqui, ó, Farmácia Teixeira. Nem tô tomando uma cerveja aqui, assistindo o jogo da Argentina. A Argentina vencendo por 1-0 ainda, galera. Olha só, cara, o Vasco informou também que na próxima segunda-feira, agora dia 13, fará uma entrevista coletiva no CT Moacir Barbosa pelas apresentações aí de Pedro Emanuel e Paulinho, lateral esquerdo contratado, né? O Paulinho, que foi contratado aí pelo Vasco da Gama ao América Mineiro. Na verdade, ele ficou livre no mercado, né? Ele poderia assinar um pré-contrato, porque o contrato dele acabou no meio do ano. E agora o lateral esquerdo aí do América Mineiro vai ser apresentado oficialmente pelo Vasco da Gama, tá? E a matéria diz o seguinte também: além deles, o diretor executivo Admar Lopes também atenderá a imprensa. Todas as entrevistas serão transmitidas pela Vasco TV e o início dos eventos está previsto para começar para o começo da tarde, né? Então vamos aguardar, vamos ver o que vão falar nessa entrevista aí, o Admar Lopes, tudo mais, né? Vamos ver o que vem pela frente, né? Apresentação do técnico português, apresentação do Paulinho, e que o Admar Lopes deve falar sobre tudo que aconteceu com o Vasco recentemente. Pessoal, olha só, o Vasco fez um jogo treino com o Olaria e venceu por 6-0, tá? O Bruno Lazzaroni esteve ali no comando lá do treinamento, mas o novo técnico aí, o Pedro Emanuel, esteve na beira do campo, né, observando a distância, a movimentação do treinamento, né? E eu tô com a matéria aqui para falar para vocês tudo sobre desse treino aí contra o Olaria. E eu tô fazendo questão de enfatizar: o Vasco goleou o Olaria no treinamento por 6-0, porque veio uma fake news recentemente aí dizendo que o Sub-17 do Vasco teria ganhado do Profissional de 4-1, cara. Espalharam essa fake news aí, a palhaçada, sabe? Mas um monte de gente repercute e compartilha essa merda. Agora, quando é uma coisa verdadeira, né? O Vasco ganhou a Olaria de 6-0 em jogo treino, ninguém fala nada.
Mas enfim, a matéria diz o seguinte, ó, complementando a informação do amigo Vene Casagrande, né? Nota do Vene Casagrande, a equipe escalada por Bruno Lazzaroni no jogo treino realizado na manhã deste sábado foi formada por Léo Jardim, Cuiabano, Robert Renan, Carlos Cuesta e Puma. Eu acho que é o contrário, né? É Puma, Robert Renan, Cuesta e Cuiabano. Cauã Barros, Thiago Mendes e Rojas no meio campo. Adson Spinelli e Nuno Moreira, né, cara? Acho que é o time ideal para a gente voltar aí para o Campeonato Brasileiro. E a matéria continua falando, completa falando o seguinte: a atividade foi disputada em 4 tempos de 30 minutos. O primeiro gol do Vasco foi marcado aí pelo Puma Rodrigues em cobrança de pênalti, abrindo o placar do jogo treino. A principal novidade ficou por conta do retorno de Jair, cara. Jair voltando aos treinamentos, jogou, fez um jogo treino bacana. Jair vai ser muito importante pra gente aí no restante da temporada, que atuou em um dos tempos ao lado do Tietê. A dupla teve grande destaque no meio-campo durante a atividade, segundo pessoas que acompanharam o treino, recebeu muitos elogios pelo desempenho apresentado. Ao todo, o Vasco marcou 6 gols no jogo treino, além de Puma Rodrigues. Nuno Moreira também balançou as redes. Então, cara, bacana ver isso daí, ver o Jair, né, cara, em campo, voltando, né, uma ruptura ali de ligamentar aí do joelho. E com o Tietê, tomara que o Tietê melhore também, que o Tietê evolui. O Tietê que estava para sair, né, que era cotado para ser negociado, só que não, acabou ficando. E que ele continue para somar, cara. Eu torço para que o jogador se eleve, que o jogador melhore, que só o Vasco vai se beneficiar com isso. E quem prestigiou o treinamento de hoje foi quem, cara? Foi o cria da base, o nosso querido Rayan, né? Nosso cria aí que tá lá na Premier League. Vou botar as fotos aí para vocês, ó. O Rayan fazendo uma visitinha ali básica lá no CT Moacir Barbosa, prestigiando os treinamentos. O cria lá que chegou lá, abraçou todo mundo, cumprimentou todo mundo e teve ali um gesto nobre ali, né, cara? Presenteou ali o roupeiro Biro, né? Rayan presenteou o roupeiro Biro ali com uma camisa usada na partida contra a Noruega, cara, autografada por todo o elenco da seleção brasileira. Um reconhecimento mais do que merecido por quem fez parte do dia a dia do Vasco, cara. Bacana aí a atitude do Rayan, presenteando aí o roupeiro Biro com a camisa 26 dele da seleção brasileira, autografada por toda a seleção. Pena, né, que a camisa da eliminação, né, cara, para a Noruega, infelizmente, né, mas o Rayan fazendo um gesto bacana. E para finalizar o vídeo, galera, informação aqui da Sporting Bet, que poderia ser o novo patrocínio do Vasco. Parece que o acordo com a Sporting Bet aí, o acordo para patrocínio Master, pode não acontecer imediatamente. E que o que foi passado é que o recuo momentâneo é do próprio Vasco da Gama, tá, gente? Segundo aí o Corujão Vascaíno. Deve estar nadando de dinheiro, né, cara? Talvez Pedrinho já deve estar contando aí com o dinheiro aí do La Máquia, então não deve estar tão preocupado aí para assinar com o patrocinador Master, né? Ou será que esse recuo aí é estratégico? Talvez o La Máquia vai entrar já com o patrocinador, será que é isso? Não sei, quem sabe, né? Vamos esperar. A Argentina continua vencendo de 1-0 lá da seleção suíça. A seleção suíça tá em cima ali, ó. Vou colocar aqui para vocês. Minha televisão, minha humilde televisão, a televisão é do meu sogro, tá, pessoal? Que a minha deu ruim, tá? Minha televisão quebrou, peguei do meu sogro emprestado, vendo aqui na Argentina vencendo aí a Suíça por 1-0. O vídeo de hoje é esse, desejo a vocês. Daqui a pouco eu vou trabalhar, tá? Vou ter que acordar cedo, editar esse vídeo rápido. Fiquem com Deus, tenham um final de semana abençoado. Saudações vascaínas. Eu fui.